Vamos lá, pessoal, vamos comentar então duas questões de direito da criança e do adolescente, né? São questões importantes, porque para aquele pessoal que fica entre 39, 38 e 37 questões aí, duas questões podem sim fazer a diferença aí para a sua prova, para a sua aprovação, tá ok? Então, olha só, prova tipo 1 branca, questão 42, ó, Maria perdeu a mãe com 2 anos de idade, ficando sob a guarda de seu pai, Rodrigo, desde então. Quando Maria estava com 5 anos, Rodrigo se casou novamente com Paula. Paula, contudo, nunca desejou ter filhos e sempre demonstrou não ter qualquer afeto por Maria, chegando até mesmo a praticar verdadeiras violências psicológicas contra a criança, frequentemente chamando-a de palavras aí não condizentes aqui com o vídeo, tá? Como exercia forte influência sobre Rodrigo, esse nada fez para cessar as agressões. A mãe de Rodrigo, Joana, e a irmã de Rodrigo, Fernanda, após alguns anos percebendo tais atitudes, decidiram intervir em defesa da criança. Porém, as conversas com Rodrigo e Paula foram de mal a pior, não trazendo qualquer solução a melhora a vida de Maria. Percebendo que não teriam como sozinhas evitar mais danos psicológicos à criança, Fernanda e Joana procuram você como advogada ou advogado para saber o que poderiam fazer legalmente em face de Rodrigo e Paula. Com base no enunciado acima, assinale a opção que apresenta a resposta juridicamente correta que você, como advogada ou advogado, ofereceu. Então, a questão vai, lógico, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e na letra A, o examinador te fala incorretamente o seguinte, ó, que você, como advogada ou advogado, deveria informar que, por ser Rodrigo o pai da criança e detentor da guarda, e do poder familiar, a ele incumbe a educação de Maria, não cabendo à avó ou à tia qualquer intervenção nessa relação. Mentira, cabe sim. Ah, professor, onde é que está isso? Escrito na lei, artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, é dever de todos, de novo, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, a mãe de Rodrigo, Joana, né, e a irmã de Rodrigo, Fernanda, podem sim intervir, né, tendo em vista que está acontecendo aí possíveis maus tratos a Maria, tá bom? Então, ó, quando ele coloca na letra A que não cabe à avó e à tia fazer qualquer intervenção para, no caso aqui concreto, fazer cessar essa violência psicológica, deixou assertiva incorreta, tá bom? Letra B, orientaria que procurassem o Ministério Público da localidade em que Maria reside, porque apenas o MP tem competência constitucional e legal para intervir em situação de tal natureza. Pessoal, não é apenas o MP. Eu trouxe aqui para você a definição, né, algumas características do Conselho Tutelar e o conceito aqui principal aí do órgão do Ministério Público para que você possa fazer essa diferenciação rápida. Olha só, o Conselho Tutelar é administrativamente vinculado, embora não subordinado, ao Poder Executivo Municipal. Portanto, é um órgão não jurisdicional vinculado ao município. Entretanto, olha lá, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é uma instituição democrática essencial ao sistema de garantias e direitos da criança e do adolescente. Tá? O controle pode e deve ser exercido pela administração municipal e pelos demais órgãos do sistema de garantia de direitos, de forma a se evitar omissões, abuso ou desvio de poder por parte do Conselho Tutelar. Tá? Mas perceba que o Conselho Tutelar ele é um órgão, embora ligado ao município, ele não é subordinado ao município, é um órgão autônomo. Tá? Já o Ministério Público é o órgão estatal encarregado de exercer a ação penal pública. Tá? Portanto, no que tange ao direito da criança e do adolescente, ele vai ser acionado, sim, o Ministério Público, quando houver possível infração penal, que não é o caso aqui. Tá? Nesse caso, o órgão a ser provocado é o Conselho Tutelar. Tá bom? Então, olha só, o artigo 98, voltando aqui para a questão, agora que já fizemos, né, essa ambientação,
O artigo 98 diz o seguinte, ó, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, o direito de Maria está sendo violado, tá? Olha lá, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Nesse caso aqui, há um possível abuso dos pais ou responsável. Eles estão incorrendo em infração, tá ok? E o órgão a ser demandado é o Conselho Tutelar, porque é dele a competência de ir lá e averiguar, fazer um relatório do que realmente está acontecendo lá, dentro do lar, né? Constituído aí por Rodrigo, Paula e Maria. Tá ok? Então, quando ele fala aqui que há, na letra B, que apenas o Ministério Público tem competência constitucional e legal para intervir, nessa situação apresentada no enunciado, ele deixou a assertiva bem correta, tá? Lógico que se chegasse lá e as conselheiras tutelares ou os conselheiros tutelares verificassem que a criança está sendo maltratada ao ponto de configurar uma infração penal, é lógico que aí sim poder-se-ia, né, acionar o Ministério Público, tá bom? Letra C, ó, letra C é o gabarito da questão. Orientaria que buscassem, né, entre aspas, primeiramente o Conselho Tutelar da localidade em que Maria reside, a fim de relatar a situação e solicitar a averiguação e as providências voltadas a cessar a violência dos direitos da criança, tá bom? Letra D, informaria que poderia ser ajuizado o processo de anulação de casamento de Rodrigo e Paula, questão absurda, né, professor? Onde está escrito os motivos legais para se anular um casamento? Artigo 1550 do Código Civil. Ó, é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, de menor em idade núbil, por vício de vontade, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, por incompetência da autoridade celebrante. Veja que não existe entre as hipóteses de anulação de casamento o fato de um dos nubentes maltratar psicologicamente a enteada, tá bom? Não há essa motivação legal para anulação de casamento, portanto, a letra D é absurda e está incorreta. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 43, prova tipo 1 branca. Eduardo foi adotado quando criança, vivendo em excelentes condições afetiva, material e social, junto a seus pais adotivos. Mesmo assim, Eduardo demonstrou ser adolescente rebelde, insurgente, difícil trato e convívio, o que em nada abalou o amor e os cuidados de seus pais adotivos em nenhum momento. Hoje, com 19 anos completos, Eduardo manifesta interesse em conhecer seus pais biológicos, com claro intuito de rebelar-se, repita-se, injustificadamente contra seus adotantes. Sobre o caso acima, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, o examinador colocou aqui a situação na qual o adotado quer, sim, exercer o seu direito de conhecer os seus pais biológicos, tá? Só que ele coloca isso numa situação de rebeldia, o que não condiz com a atual legislação em vigor, tá? Artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, ó, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito, repito, acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi adotada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Então, após completar 18 anos, ele pode ter acesso ao processo de adoção de forma irrestrita. Parágrafo único. Ó, o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, o acesso ao processo pode ser feito até mesmo para menores de 18 anos, desde que cumpridos determinados requisitos legais, tá? Então, de posse dessas informações, nós vamos ver o que ocorreu aqui na letra A. Olha só. Eduardo tem direito de conhecer sua origem biológica, seja qual for o motivo íntimo que o leve a tanto. Perfeito, né? Ainda que, disse o examinador, isso seja feito como no contexto de rebeldia, tá bom? Então, o gabarito é a letra A, tá ok? De acordo aí com o artigo 48 da Lei 8.069 de 90, tá bom? Letra B. A motivação para a busca
do conhecimento da origem biológica é inválida. A motivação não é inválida, tá? Conforme nós vimos, ele pode obter acesso irrestrito, seja qual for o motivo que provocou essa vontade aí de conhecer a sua origem, ou seja, os seus pais biológicos, tá bom? Letra C. A informação da origem biológica somente pode ser revelada em caso imperativo de saúde. Mentira. Pode ser revelada em caso imperativo de saúde, pode ser em função de rebeldia, pode ser apenas curiosidade, não interessa. Ele pode sim conhecer a informação de sua origem biológica, tá bom? Letra D. O conhecimento da origem biológica somente se revela necessário caso o processo de adoção tenha alguma causa de nulidade. É a alternativa absurda. Ou seja, você só poderia conhecer a sua origem biológica se você fosse adotado caso o processo tenha sido nulo, tá? Caso o processo tenha alguma nulidade, você também pode conhecer a sua origem biológica, tá bom? Gabarito é letra A. Com isso, nós terminamos aí a correção de duas questões que tratam aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um forte abraço, bons estudos.